E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje é a nossa terceira aula do preparatório de Ciências Humanas, História para o Enem. Independente do ano que você esteja fazendo, a gente está aqui preparando você para fazer esse Enem. Chega lá no final do ano, dependente da época que você esteja também, chega lá no final do ano arrasando, ok? E antes de a gente começar a falar, eu já te convido a me seguir nas redes sociais, o Twitter e o Instagram, pra gente trocar uma ideia por lá no Twitter, Instagram para vocês acompanharem o meu trabalho de fotografia, todo o meu trabalho de fotografia. E no Twitter, se vocês tiverem alguma dúvida, ali a resposta é mais direta do que aqui mesmo no YouTube, né? Eu já logo de cara eu peço desculpas se o meu gato, o Fígaro, estiver miando aí, aparecendo aí no áudio. Tem hora que não dá pra fazer nada mesmo, tá? Vocês me desculpem, qualquer dia eu mostro. Eu já mostrei ele aqui, já não tem um segundo vídeo do canal, eu mostrei ele aqui. As nossas duas primeiras aulas foram sobre feudalismo e sobre o fim do feudalismo com a formação dos Estados Nacionais modernos. E hoje a gente tem dois temas que se completam, que seriam absolutismo monárquico e o mercantilismo. Então vamos começar de maneira simples, tranquila e bem didática para vocês saberem tudo sobre isso, falando sobre absolutismo monárquico, tá? Antes eu queria falar que sobre absolutismo monárquico eu tenho uma pequena playlist aqui no canal explicando com muito mais detalhes, né? Porque eu faço vídeos maiores explicando pontos específicos do absolutismo monárquico e deixo aqui na descrição os links para vocês irem lá e olharem, para quem quiser se aprofundar mais, tá? E eu indico que vocês façam isso, além, terminando essa videoaula aqui, vocês vão para outra, então, vocês vão para aqueles vídeos, na verdade, tá? Sobre o absolutismo monárquico. Bom, gente, absolutista, o nome já diz, é um monarca absolutista, um monarca que manda, ele é absoluto em seu território. Sabe aqueles reis que a gente falou, que fizeram uma união com a burguesia para formar os estados nacionais? Então, eu tinha falado para vocês também que esses reis eles não amam a burguesia. E a burguesia também não ama o rei, eles estão em constante conflito. Esses reis, eles são chamados de reis absolutistas. Então a gente pode dizer que os primeiros estados nacionais modernos, eles são governados por reis absolutistas, reis que mandam. Assim, não é que eles mandam em tudo, eles mandam em quase tudo. Dependendo do país, você tem uma série de restrições para esse rei, mas geralmente esses reis eles conseguem se impor, né, em seu país. Eu também tinha falado para vocês que a burguesia ela nunca vai aceitar isso porque ela se sente a maior prejudicada. O povo, né, em geral, mas a burguesia porque é a burguesia que está pagando a maior parte dos impostos para esse rei. Então a burguesia sempre vai tentar uma maneira de derrubar esse rei, vai vir com ideias contrárias a esse rei e no momento em que a burguesia conseguir derrotar esse rei, dependente do país, né, porque são vários países ali na Europa, quer dizer que a gente está passando de uma outra etapa. A gente está saindo da história moderna, que é o que a gente está estudando agora, e a gente vai começar a entrar na contemporânea, onde as repúblicas vão começar a emergir. É muito simples. Como é que a gente estuda os reis absolutistas? A gente estuda a teoria absolutista através da filosofia, né? A teoria absolutista, a filosofia absolutista, do absolutismo. Os filósofos que defendiam uma ideia de um rei que mande em tudo, né? Que eles defendem uma maneira de se comportar, como que o rei deve se comportar, eles defendem uma justificativa para aquele rei mandar em tudo. Então assim, a gente vai falar hoje aqui especificamente de 3 pilares. Eu tenho vídeos específicos de 2 deles aqui, como eu falei para vocês, deixo na descrição. Quais seriam esses 3 pilares? A gente começa a trabalhar com a ideia de 3 filósofos que defendiam, eles explicam pra gente o que é esse absolutismo ali dos Estados Nacionais modernos. O primeiro, que tem um dos vídeos que eu mais gosto aqui no canal, é o Nicolau Maquiavel. Tá aqui o livro, tá? Já tem resenha dele aqui. Livro tranquilo, acho que esse aqui é o mais conhecido de todos. O Maquiavel, um cientista político e dramaturgo, né, que é de Florença, na Itália, e ele tenta ensinar, né, ele explica na sua teoria, ele está explicando ali para o Lorenzo de Médici, a família dos Médici, mas ele está explicando como que um governante deve se comportar diante de seus súditos, tá? Então Maquiavel ele traz conceitos interessantes para a gente entender o absolutismo. A coisa mais importante que todo mundo precisa entender é que um Maquiavel, Nicolau Maquiavel, olha, isso aqui é dica mesmo, tá? Ele fala, né, na verdade, que o rei, ou príncipe como ele chama, ele deve ter a sua política, né, acima da moral. Significa o quê? Primeiro vem a política. A moral
vem depois, tá? Não seja ético, tá? Também, assim, a política é mais importante, o importante é você conseguir, né? O importante é você governar. E por conta disso, o Maquiavel está arrumando um grande problema para ele quando ele escreve sobre isso, justamente por conta da moral cristã. Porque se você pensar, a moral cristã vai definir a ideia de família, né? Um irmão, ele tem que respeitar um outro irmão, mas segundo Maquiavel, que a política deve estar acima da moral, não interessa ser irmão, o importante é fazer política. Se o seu irmão estiver te enchendo o saco para governar, mata ele. Tá? Se ele está te atrapalhando, o Maquiavel tem alguns momentos que ele fala, cuidado aí com as pessoas que estão próximas de você, porque elas vão querer chegar no seu lugar, tá? Vão querer alcançar o seu poder, então você tem que tomar cuidado com isso, né? Isso é um dos motivos também que a gente fala que o Maquiavel ele entrou, né, lá na Contra-Reforma, tal, ele entrou numa lista de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitoria. Ele entrou, o livro Príncipe foi proibido pela Igreja Católica justamente por ensinar isso, que a política está acima da moral, independente da moral. Entre outras coisas, o Maquiavel ele fala que o príncipe ele tem que ser astúcio, né, ter a astúcia de uma raposa para poder governar, ser ligeiro, e a força de um leão, porque ele tem que saber se comportar. Ele vai falar também outras coisas, que um rei, né, um governante, ele precisa ter fortu e virtu, que fortu seria de fortuna e virtu de virtude, mas não é fortuna de dinheiro. Quando ele fala de virtu, ele está falando que o príncipe ele deve ter qualidades, tá? Ele tem que ter qualidades para poder governar. E a fortu seria a possibilidade, seria como se fosse um momento, né? Como se ele tivesse assim, a oportunidade. Então, fortu seria a oportunidade e a virtu qualidade. Então ele está falando assim que um rei ele tem que ser forte, ele tem que saber lidar, ele tem que ser inteligente. Entre outras coisas, o Maquiavel também, um capítulo, se eu não me engano, é o 18, eu sempre esqueço qual que é esse capítulo, no vídeo até também acho que eu fiquei com essa dúvida, que é quando ele fala, é melhor ser temido do que amado, né, por o rei. Né? Ele não fala especificamente essa frase, mas ele escreve sobre isso. E ele diz, é melhor, né, que o rei seja temido, que as pessoas tenham medo dele, né, porque o amor traz as pessoas muito próximas. Lembra da questão da moral, a política está acima da moral, então é melhor que as pessoas tenham medo. Mas só cuidado, cuidado para não ser odiado. Tá? Porque o ódio leva à raiva, né? E a raiva vai levar a uma revolução das pessoas contra esse rei. Então tá aí, o Maquiavel, ele ensina mais como que esse rei absolutista deve se comportar. É um manual de comportamento de um rei absolutista. E ele é muito importante para a história, ele é muito significativo da história, todo mundo conhece Maquiavel, se não leu, pelo menos sabe dessas ideias, ou já ouviu falar disso, né? O segundo representante nosso aqui que vai falar sobre o absolutismo é esse aqui, também tem vídeo no canal, Thomas Hobbes com seu livro Leviatã, ele já é uma bíblia, né? A bíblia do poder aqui. O Thomas Hobbes ele explica também como que o rei deve governar, aquelas coisas, mas o foco maior do Hobbes, tá, é explicar, tentar justificar para as pessoas como que o rei absolutista chegou ao poder e por que que ele deve ser respeitado pelas pessoas. Tá? Então é um pouco diferente do Maquiavel, que ensina o rei a governar. O Hobbes justifica por que que esse rei governa. E o Hobbes ele fala... Em que sentido? Ele diz que nós vivemos, antes da formação de um Estado absolutista, nós vivemos em um estado de natureza que é puramente de guerra ou selvagem. Sem lei, né, a gente faz o que quiser. Então é mais ou menos assim, você percebe quando o pessoal fala assim, hoje não tem, os policiais estão em greve, tem gente que fala, nossa, e agora temos que tomar cuidado e tal, porque justamente as pessoas acreditam, colocam no Estado a ideia da proteção. Então, sem essa lei, antes de ter um rei absolutista, a gente sabe que antes você tinha um feudalismo, tal, mas o Hobbes ele não vai falar nesse sentido, tá? Ele está tentando justificar por que o rei é absolutista. Então ele fala assim que as pessoas têm medo delas mesmas, né? Porque a ideia da frase, né, que não é do Hobbes, mas é associada a ele, porque ele cita isso, que o homem é o lobo do próprio homem, é que todo ser humano tem um selvagem dentro de si. E num estado sem leis, tá, uma pessoa quando ela agride outra, ela tem a possibilidade, seja uma pessoa mais forte que ela tem possibilidade através das armas de matar uma outra pessoa, o que acontece com ela? Nada. Gente, e por que não acontece nada? Porque não tem leis para puni-las. Então ele diz que é feito um contrato, né? A população que se vivia naquele estado de natureza faz um contrato que a gente vai chamar de contrato social. O Hobbes é o primeiro aí dos contratualistas, da série de filósofos que falam que existe um contrato entre governante e governados na sociedade.
e através desse contrato as pessoas abdicam, né, elas, do seu direito à liberdade, tá? Elas estão falando assim, eu não quero mais meu direito à liberdade, eu dou esse meu direito, eu dou um poder a um soberano. Esse soberano vai nos governar, tá? De forma absolutista, mas ele está ali, no fundo, é para o nosso bem. Por quê? Porque ele vai nos dar a proteção, ele vai nos dar a lei, tá? O rei absolutista, segundo Hobbes, ele é importante que você não pode mais fazer tudo que você fazia antes no estado de natureza, mas pelo menos agora você tem o direito, você tem uma proteção do Estado. Então é isso que o Hobbes está querendo dizer pra gente. Aí o Hobbes ele fala que esse rei é escolhido por uma questão divina, ou por democracia, voto popular, mas ele fala de fato que se as pessoas então escolheram ele, esse rei é o representante desse povo, deve governar para esse povo, ele não pode... ele tem que evitar as revoltas populares, mas ele também vai tocar o terror ali com esse povo, porque esse povo deu o direito a ele. Tá? Aí você tem aquela imagem famosa do Leviatã, que vocês estão vendo aí na tela, que é um soberano gigantesco no mundo, né? De um lado ele tem a espada, né? Que ele é o soberano, o rei absolutista, que do lado ele tem uma espada, do outro ele tem um cetro, que representa o poder divino, a espada significa o poder militar, e reparem que o corpo dele é formado por pessoas. Por quê? Foram essas pessoas que estão dando poder a ele. São pequenas pessoas que formam o corpo desse rei. Olha que interessante a simbologia do rei absolutista, segundo a ideia do Thomas Hobbes. E logicamente, se você tiver com dúvida no que é o Leviatã, Leviatã é uma espécie de demônio. Ele está incluso aí, né, em várias sociedades, em várias culturas, mas o Leviatã, de maneira geral, é um demônio marítimo, né? É um monstro marítimo que o Hobbes diz. O rei, ele deve governar como Leviatã, ele não deve dar chance, né, para os seus súditos. Um outro filósofo importante da nossa lista, a gente vai falando agora de Jacques Bossuet, tem Jean Bodin e Jacques Bossuet também, aí vem da França, que é a teoria assim, a mais simples de se entender, tá? Que eles vão falar sobre a questão do direito divino. A ideia desses dois filósofos é a teoria do direito divino. O rei, ele é representante direto de Deus na Terra, ou naquele Estado nacional, tá? Você pode ter complicações com a igreja também por causa disso, por causa da questão do Papa, da ideia da representatividade, mas geralmente eles trabalham com a ideia, tudo o que esse rei está fazendo é justificado por Deus, porque foi Deus que colocou ele ali. É uma espécie de tentar colocar para os seus súditos, tá, que esses reis eles devem ser respeitados como uma divindade. Tá? Então é uma teoria mais simples de entender se a gente olhar por esse ponto de vista. Então assim, o rei foi lá e massacrou metade da população, prendeu metade da população. Rei, por que você fez isso? Não foi eu, Deus quis. Essa é a ideia da teoria do direito divino. É uma teoria já voltada então para a questão espiritual, né? Questão religiosa, né? É importante saber isso e não se pode revoltar contra esse rei, porque a ideia é o seguinte, rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus. Gente, esses são os três grandes pilares do rei absolutista. Então a gente falou nesse sentido dos Estados Nacionais modernos, da parte política. Então guardem isso, porque por isso que eu falei para vocês, o povo não gosta disso, mas inicialmente o rei está lá soberano, mandando em tudo. Tá? Mais para frente esse povo, junto com a burguesia, vai começar a fazer as suas revoltas. O que a gente vai falar agora? Mercantilismo. E o que seria? Está ligado ao absolutismo por quê? Porque o mercantilismo seriam as práticas comerciais que esses estados nacionais que a gente está falando, desses reis, estão fazendo para poder acumular capitais. Ou seja, a gente falou de política, mas a gente tem que falar de economia, porque um estado nacional ele só se sustenta se ele tiver riquezas, né? E se não tiver riqueza, ele não vai conseguir sustentar. Por isso, a ideia de falar para vocês do mercantilismo, ele está ligado ao absolutismo, tá? Então, mercantilismo seriam as práticas, né, de comércio, de mercado, mercantis, para poder sustentar esses estados nacionais. E, de fato, isso é muito simples, mas a gente só tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeira coisa, o pessoal fala assim, então, depois do feudalismo veio o mercantilismo, depois veio o capitalismo? Não, errado. Mercantilismo é uma fase inicial do capitalismo, é a fase de mercado do capitalismo inicial, como esses primeiros estados estão crescendo economicamente. E a gente vai listar aqui algumas características básicas desse mercantilismo que você precisa saber, isso é muito importante. E eu já digo uma coisa para vocês. Entre essas características, a primeira é motivo assim, de muita confusão das pessoas. Qual que é essa primeira? É que a gente precisa entender que o mercantilismo, como fase inicial desse processo capitalista que a gente vive, tá, numa fase inicial,
O mercantilismo, ele tem a intervenção direta do Estado. É o rei absolutista que está querendo enriquecer, que está querendo fazer o seu Estado nacional. Lembra que os Estados são dos reis, né? Então é ele que está querendo fazer o seu Estado nacional enriquecer. Então é diretamente, existe essa intervenção do Estado. Aí o pessoal fala assim, poxa, mas não tinha, porque o capitalismo é liberal. Liberal vem do século XVIII, meu amigo. Antes, o capitalismo era um capitalismo principalmente de Estado, era o rei interferindo. O liberalismo vai tentar bater de frente com essa ideia da intervenção estatal, tá? Que acontecia no mercantilismo. O liberalismo vai tentar trazer uma alternativa diferente para isso, tá? Que vai surgir no seio da burguesia. Mas inicialmente o mercantilismo, entendam isso, por favor, nunca se esqueçam, é de Estado. A burguesia participa? Participa, porque ela também vê lucros, né, com isso, mas ela sempre vai ter que pagar aqueles impostos para o Estado. O Estado está interferindo diretamente. Vai rolar treta entre burguesia e Estado, mas por enquanto a gente tem que falar nesse sentido. Segunda característica que faz parte da base do mercantilismo: balança comercial favorável. Todo Estado precisa buscar a sua balança comercial favorável. O que significa isso? Quanto mais receita um Estado nacional tem e menos despesa, mais ele consegue acumular capitais. Eu costumo dizer que todo mundo tem uma balança comercial dentro do próprio bolso. Mantê-la favorável que é difícil. Então você tenta sempre ganhar mais dinheiro e comprar menos coisas, porque assim você acumula capitais. O Estado Nacional é isso também. Até hoje você tem essa tentativa de todos os Estados Nacionais de fazerem as suas balanças comerciais favoráveis. Numa linha mais prática a gente fala, um Estado que exporta mais produtos e importa menos, ele consegue ter a sua balança comercial favorável. Mas por favor, não desassociem isso do absolutismo. Vou dar um exemplo. Você tem um país, e esse país ele consegue produzir um determinado produto, né? Ele consegue plantar um determinado produto, esse país planta arroz. Estou dando um exemplo básico. Mas a população desse país não consome esse arroz, ela não tem esse hábito de consumir esse arroz. Mas esse país ele planta o arroz porque é a única coisa que consegue crescer naquela terra. O que você tem que fazer? Você tem que vender aquele arroz para um outro país que consome e comprar o produto que você precisa para essa população comer. Então, por exemplo, se a gente não consegue produzir feijão, mas a gente produz arroz, e a nossa população come feijão e não arroz, você vende o arroz seu para outro país e compra o feijão do outro país para a sua população. A população vai sempre reclamar que tem pouco feijão. Aí você fala assim, mas tem pouco feijão, a gente vendeu o nosso arroz todo. Qual vai ser a ideia do absolutismo dentro desse mercantilismo? Não interessa. Eu consegui vender todo o meu arroz, mas eu comprei pouco feijão, assim eu tenho uma balança comercial favorável. Lembra que eu sou rei absolutista, para mim não falta, para vocês podem faltar. Entenderam então o que seria essa balança comercial favorável, gente? Vamos para outras características. Você também tem, além de uma cobrança excessiva de impostos da burguesia, porque o rei quer acumular esse capital, você tem também a ideia do que a gente vai chamar de protecionismo alfandegário. O que é isso? Você taxar produtos importados, tá? Os produtos que vêm de fora, esse país ele taxa com altos impostos. Por que ele taxa com altos impostos? Para poder consumir do que tem nele mesmo, dentro do próprio país. Se a gente coloca o preço mais alto do país que está de fora, que está vendendo para a gente vai ser obrigado automaticamente a começar a tentar produzir esse mesmo produto ou semelhante. Assim a gente tem menos gasto, a gente não compra o de fora. Então a gente coloca valores altos no de fora. Tem muita gente que fala que é muito parecido com o que se tem hoje, né? Então a ideia é o seguinte, você taxa muito o produto de fora para tentar consumir o nacional, né? Porque assim você tem menos gastos. Mas o nacional você precisa ter um produto no mínimo similar ao que tem de fora para poder ter. Aí no caso aqui no Brasil, o problema é que a gente não tem esses produtos similares aos importados, né? Então a gente dá um desequilíbrio nesse sentido. Mais uma característica importante seria, que a gente vai entrar nessa seara daqui a algumas aulas, então é muito importante que todo mundo saiba, seriam as grandes navegações. Viajar, conhecer um outro mundo, para poder lucrar com essa nova região que a gente conhecer, que a gente conseguir conquistar, tá? Eu sei que as viagens ultramarinas, né, além mar, principalmente de Portugal e Espanha, que vocês guardem isso, porque Portugal e Espanha são os dois primeiros países a formar seus estados nacionais e a localização geográfica permitiu com que eles viessem primeiro para a América, tá? Isso é muito importante, vocês não podem esquecer da localização geográfica, mas a gente vai falar disso mais para frente, tá? Numa outra aula. Mas é importante saber
que tinha a ideia de tentar conhecer, né, o que era desconhecido até então, que você lembra que na Idade Média o mundo era muito fechado, depois eles começaram a conhecer mais o Mediterrâneo e tal, né, já tinha conhecimento do Mediterrâneo antes, na verdade, desde a história antiga. Mas agora, atravessar o Oceano Atlântico, né, é um grande desafio. Então tem essa ideia assim, tá, gente, do imaginário, da conquista pessoal, a ideia do desconhecido. Mas a gente nunca pode esquecer da ideia econômica. Vamos buscar fora, tá, da Europa, tentar conquistar novas regiões e obter lucro, né, com coisas que a gente não consegue ter na Europa. Então aquele país que conseguir chegar e conseguir um produto, né, primeiro, ele vai ser tipo assim um manda-chuva da Europa. Então é importante que você saiba também, porque eu já vi muita gente entrar em confusão, falar que as grandes navegações ou a expansão marítima, a gente pode chamar de grandes navegações ou expansão marítima, tá? Tem gente que tem dúvida, mas não achava que era diferente, não. A gente está falando do mesmo processo. E tem muita gente que tem dúvida, acha que isso aconteceu na Idade Média. Não tem como acontecer na Idade Média, sendo que a mentalidade era focada na Europa. Vocês lembram que a gente falou isso na primeira aula? Não tem como. Isso começou a se expandir para o mar Mediterrâneo, mas ainda era focado na Europa. Então olha só, gente, importante saber, faz parte da história moderna, né, do mercantilismo. Vamos buscar lucro fora da Europa para poder trazer para a Europa. E aí você vai entrar com aquela ideia do metalismo, que é muito importante. O que seria o metalismo ou bulionismo? Busca por metais preciosos que estavam em falta na Europa, os países vão tentar buscar esses metais preciosos fora da Europa. Quem que se deu bem nessa história? A Espanha. A Espanha se deu bem nessa história porque ela conseguiu chegar na América Central e algum tempo depois ela descobriu a ideia dos metais preciosos, tá? Ela conseguiu chegar, e na América do Sul também, é claro, ouro e prata. Portugal veio também, vão conseguir esse metal precioso também. Portugal não achou inicialmente. O ouro aqui no Brasil foi encontrado só no século XVIII, tá? Mas o Portugal teve um outro processo que faz parte do mercantilismo também, inicialmente da extração do pau-brasil, depois o plantio de cana-de-açúcar, que também faz parte, tá? Mas o metalismo talvez seria, para esses países, a busca mais importante. A Espanha, levando metal precioso para a Europa, o que ela fez? Ela começou a vender caro. Por quê? Porque só ela tinha esse metal precioso. E aí ela começou a vender caro. Você quer um metal precioso? Você busca com a Espanha, porque é ela que traz da América, é ela que chegou lá, foi ela que conseguiu. E isso aumentou o nível, né? O custo de vida da Europa, essa vinda de metais preciosos para a Europa, esse fluxo de metais preciosos para a Europa aumentou o custo de vida, né, da Europa, encareceu tudo quanto é produto, na verdade, tá? Isso aí foi uma reação em cadeia, na verdade. Outra característica que faz parte desse processo da expansão marítima e do mercantilismo é o pacto colonial. O que significa isso? Tudo a ver. Quando um país, um Estado-nação europeu, ele chega na América e consegue conquistar a América, eles vão falar que a gente tem uma espécie de pacto colonial. Significa que aquela região foi conquistada por determinado país, no caso Espanha, a América, que a gente conhece como América Espanhola, Portugal, no caso o Brasil. Então se faz um pacto colonial, onde a região que é conquistada, ela vai receber um nome aí de colônia. Eles foram colonizados pelos europeus. E o país, o Estado-nação que conquista é chamado de metrópole. Então, metrópole é quem conquista, colônia é quem é conquistado, né? Que cede, que começa a ser explorado. A gente vai falar muito disso ainda nas próximas aulas, e começa ou por violência ou por acordo, mas no geral é por violência, e começam a levar produtos para a metrópole, tá? E uma coisa extremamente importante, que dentro desse pacto colonial entra também uma outra característica, que é por último aqui falando, mas não menos importante, que seria um monopólio comercial, ou exclusivismo comercial. O que significa? A colônia só pode negociar com a metrópole. Por isso que eu estou falando para vocês, porque quando a Espanha chega com ouro na Europa, tá, para vender, todo mundo tem que comprar da Espanha. Por quê? Porque na região que a Espanha achou ouro, basicamente ela define que é dela. Ela tem exclusividade com aquele comércio. Não vai ser tão simples, a gente vai falar muito sobre invasões, né, que vão tentar buscar isso também aqui no Brasil, que tem um monte de invasões, franceses, holandeses, né, a gente vai ter muito disso, mas geralmente o monopólio é isso. Você pega o ouro, né, você pega o produto da colônia, o produto tropical lá, e você vende, você tem um direito por conta do pacto colonial, porque você fez um acordo de monopólio. O acordo foi feito pela metrópole, né, a metrópole impôs esse acordo, na verdade, através da violência, né, mas você
só tem pelo país, pela metrópole que conseguiu conquistar aquela colônia. E para entender o conceito de monopólio, a gente vê até hoje, por exemplo, transporte público geralmente tem monopólio, aí o preço é alto, né? Se você, eu costumo sempre dizer a ideia de festa, né? Quando você vai numa festa à noite, aquela coisa toda, você vai beber, pegar uma bebida lá e a bebida tá caríssima no bar ali. Eu vou dar um exemplo de uma garrafa d'água, por exemplo. Você chega lá, tem lugar que a garrafa d'água tá R$6, R$7, já vi até por R$8. Aí você fala assim, que absurdo, uma garrafinha d'água e tal. Mas é só aquele bar que está fazendo aquela festa, tá? Ele tem um monopólio. Ou você paga aquele valor, ou você passa sede, ou você sai da festa. É assim que funciona, tá? Então não é muito diferente do que tinha naquele período, só que a gente está falando de estado, né? Estado para colônia, metrópole para colônia. Gente, deu para entender essa relação? Mercantilismo é a parte econômica dentro desse Estado Nacional moderno, dentro desse absolutismo. Nunca se esqueçam de todos esses conceitos que eu falei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Não me deixe de seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, pra gente trocar ideia. Não deixe de comentar, né, as suas dúvidas, dicas, sugestões, reclamações. Se inscrever no canal, né, porque isso é muito importante. Compartilhar esse vídeo aí pros seus amigos, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica. Tchau! Maradona é melhor que Pelé, hein?